Dragões, bruxas, elfos, duendes, fadas, plantas e animais que falam, criaturas híbridas, também seres de outros planetas, criaturas celestiais e do submundo. Poções mágicas, viagem no tempo e poderes sobrenaturais. Na fantasia cabe tudo, mas nem por isso ela é bagunça. Muito pelo contrário, os livros mais célebres de fantasia frequentemente refletem os conflitos do mundo real. No vídeo de hoje eu vou falar sobre livros de fantasia. A fantasia é um gênero muito amado mundo afora. Sempre tem livro de fantasia na lista dos mais vendidos, tanto no Brasil quanto em outros países. E esse gênero também é um preferido quando a gente está falando de adaptações audiovisuais. Livros de fantasia já deram origem a filmes e séries incríveis que marcaram a cultura pop. Eu, por exemplo, esperava ansiosamente cada novo filme da saga do Senhor dos Anéis. E lembro até hoje da Liv Tyler de elfa, cavalgando muito rápido, fugindo daqueles seres terríveis e fazendo magia com as águas. Assim como a ficção científica e a literatura de horror, a fantasia apela para a imaginação, para o fantástico e para o mágico. Para muitos leitores e leitoras, a ficção oferece o escapismo necessário para suportar as dificuldades do dia a dia. E isso é ainda mais forte com a literatura de fantasia, já que ela oferece mundos inteiros totalmente novos, diferentes e mágicos. Bom, mas qual a definição desse gênero? De forma bem resumida, a fantasia apresenta elementos mágicos e sobrenaturais que não existem no mundo real. Embora alguns escritores usem cenários do mundo real, por exemplo, Harry Potter nas estações de metrô de Londres, alguns preferem criar um mundo inteiramente diferente, que tem as suas próprias regras físicas, a sua lógica, os seus seres, a sua língua e por aí vai. A fantasia tem uma natureza especulativa e ela não tem compromisso nem com os fatos científicos, nem com a realidade como ela é. A fantasia também tem vários subgêneros. Determinados escritores gostam de combinar alguns desses gêneros. Seguem alguns exemplos. Alta fantasia ou fantasia épica. Normalmente situada em um ambiente mágico que tem suas próprias regras, a sua própria lógica, os enredos e temas da alta fantasia têm grande escala e se concentram em um herói bem desenvolvido, ou então em um herói e o seu grupo de companheiros. Por exemplo, no clássico Senhor dos Anéis do Tolkien. Aliás, o Senhor dos Anéis é um ótimo exemplo para a gente entender o conceito de world building, ou seja, construção de mundo. Esse conceito é fundamental na fantasia. Tolkien, que merece um vídeo só para ele, desde criança gostava de inventar línguas e para o Senhor dos Anéis ele inventou então a linguagem élfica, ou seja, o idioma que os elfos falam. Todo esse esmero na construção desse universo mágico contribui muito para o leitor então mergulhar nesse universo. Espada e feitiçaria é um subgênero da fantasia que se concentra em geral em heróis empunhando espadas. Esse subgênero também tem bruxaria e magia envolvidas. Um exemplo é a série de histórias Conan, o Bárbaro, criadas por Robert Howard. A Dark Fantasy, ou fantasia sombria, traz elementos de terror e horror para as histórias, como os monstros criados por Howard Philip Lovecraft. Contos de fadas, fábulas e mitos diversos também estão presentes na fantasia. Aliás, gente, a fantasia é tão antiga quanto o mundo, porque seres mitológicos e fantásticos existem nas histórias há muito tempo. Normalmente, autores de fantasia bebem em muitas fontes. E para ilustrar esse ponto, eu vou contar uma história para vocês. Recentemente, eu assisti com meu filho ao filme A Bússola de Ouro. Esse filme é de 2007 e é baseado em um famoso livro de fantasia de mesmo nome, de Philip Pullman. Eu não li o livro, só assisti ao filme e fiquei bem intrigada com uma característica específica da história. Os personagens da Bússola de Ouro têm as suas almas representadas pelos demons. Basicamente, os demons têm a forma de um animal que, digamos assim, tem a personalidade e o jeito do seu correspondente humano. O humano e o demon compartilham sentimentos e pensamentos. E quando o humano morre, o demon simplesmente desaparece. Matar um demon causa a morte da pessoa também. E os demons não aparecem para todo mundo. É preciso aprender a enxergá-los, mas eles sempre estão lá. Enquanto eu assistia ao filme e conhecia os demons, eu me lembrei de um livro que eu li recentemente e já trouxe ele aqui no canal. Eu tô até aqui com ele.
O Desejo dos Outros, uma etnografia dos sonhos Yanomami, da Hannah Limulha. Eu falei desse livro no nosso vídeo sobre literatura indígena. O link vai aparecer aqui em cima. Se você não assistiu, vale a pena ver. Nesse livro aqui, eu aprendi que os Yanomami acreditam que toda pessoa tem um parente animal, que, grosso modo, se parece com ela. Por exemplo, uma pessoa alta e longilínea tem um parente animal que é uma gazela. Uma pessoa mais atarracada, talvez o parente animal seja uma anta. Alguém tem um parente animal que é um macaco, outra pessoa tem uma onça e por aí vai. O fato é que quando o parente animal está em perigo, a pessoa também está em apuros. E isso é muito parecido com os Demons do filme A Bússola de Ouro. Gente, é improvável que o autor da Bússola de Ouro, o Philip Pullman, tenha conhecimentos tão específicos da cultura Yanomami. Mas eu tenho quase certeza que ele leu mitos de diversos povos originários e bebeu nessas histórias ancestrais. Outras etnias e aldeias indígenas também têm essa mitologia dos parentes animais. Uma coisa que a gente pode dizer com certeza é que a fantasia olha para todos os cantos do mundo e tem referências diversas. Agora, um ponto bem importante. Assim como a fantasia tem uma íntima relação com tudo que é mágico e com esses mitos diversos, ela também está ali lado a lado com a história. Muitas das narrativas de fantasia mais famosas são baseadas em eventos históricos que aconteceram séculos atrás. George Martin, autor das Crônicas de Gelo e Fogo, essa série de livros que inspirou a famosa série audiovisual Game of Thrones, A Guerra dos Tronos, frequentemente fala sobre essa relação da fantasia com a história. Aliás, um parênteses, George Martin também é autor do livro Fogo e Sangue, que inspirou a série House of the Dragon. Essa série bateu todos os recordes de audiência. O último episódio da segunda temporada foi ao ar no último domingo e eu mal vejo a hora da terceira temporada ficar pronta, porque eu estou muito curiosa para saber o que os roteiristas vão fazer com os personagens e com os conflitos entre eles, para onde a trama vai caminhar. Bom, voltando à história. Em muitas entrevistas, o George Martin diz que se inspirou na Guerra das Rosas para criar vários eventos e tramas dos seus livros. A Guerra das Rosas, também conhecida como Guerra das Duas Rosas, foi uma série de lutas pelo trono da Inglaterra. Essa guerra durou cerca de 30 anos, entre 1455 e 1485, durante os reinados de Henrique VI, Eduardo IV e Ricardo III. Mas afinal, quem brigava com quem? Duas casas chamadas Casa York e Casa Lancaster. E se você escutou essa última palavra e lembrou de Lannister, uma das casas de Guerra dos Tronos, você está corretíssimo. Aliás, lá na Guerra das Duas Rosas, o pessoal brigava por território, poder e dinheiro, exatamente como as casas nobres de Westeros nos livros de George Martin. Os paralelos entre a Guerra dos Tronos e a história são muitos. Se você assistiu a série ou leu os livros, talvez você se lembre do Casamento Vermelho, o famoso Red Wedding. Pois bem, esse evento foi baseado em um dia bem sangrento da história escocesa, que ficou conhecido como Black Dinner. Basicamente, esse jantar acabou com cabeças rolando em cima das mesas, e foi daí que George Martin tirou a inspiração para o Casamento Vermelho. E já que estou falando desse autor, foi ele quem disse o seguinte: até uma fantasia com dragões deve mostrar o que o autor enxerga sobre a realidade. Na fantasia, dá pra gente encontrar discussões muito boas sobre sistemas econômicos, conflitos sociais e até crise climática. Obviamente, a fantasia, assim como outros gêneros literários, também responde e pensa o seu próprio tempo histórico. Hoje, felizmente, existem excelentes histórias de fantasia escritas por mulheres e por autores e autoras não brancas. A fantasia tem ficado mais diversa e isso é ótimo. As adaptações audiovisuais acompanham essa tendência, é claro. Eu sei que muita gente torceu o nariz, mas o beijo entre as personagens Rhaenyra e Mysaria em House of the Dragon, pra mim, foi um dos pontos altos da série. Agora, me contem aqui embaixo se vocês gostam de fantasia e se tem indicações de livros, filmes ou séries. E é claro que a gente se vê na próxima semana com mais um vídeo. Tchau!